Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros youtubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé, aconteceu em podcast, sem meias palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Começando mais um, sem meias palavras. Novamente, meu querido, vamos aí, firme e forte, como sempre, fazendo de tudo um pouco. A gente traz conteúdo variado, né? É conteúdo que trabalha carnaval, é conteúdo que trabalha direito, é conteúdo que trabalha história. A gente vai atuando e transitando em todos os caminhos, né? É o segredo do negócio. Sem meias palavras é transitar em todos os caminhos e não tem um nicho específico, né? A gente vai tocando ficha, né? Vamos buscando conteúdo, informações, fazendo sem meias palavras o rosto da população, né? Até porque a nossa empresa que mantém, entre outros canais, ou sem meias palavras, o lema é educação e entretenimento. Então, né, é só seguir essa onda aí que nós estamos ali. Pelo pouco que eu convivo com o nosso convidado hoje, eu já convivo há anos. Se nós fôssemos fazer um podcast com ele, 24 horas seria pouco, né? Pouquíssimo, né? Bom, nós já estamos aqui conversando nos bastidores em outros assuntos, nem são sobre os assuntos que a gente vai trabalhar hoje, mas a gente já está conversando umas 2 horas. É sempre muito bom, a presença dele sempre nos enriquece com dicas, conhecimento, e ele é uma pessoa muito franca, né? Sim. Que ele tem para nos dizer, ele não se esconde para falar isso. Para nós, como crescimento, é magnífico, né? Uhum. A gente que está entrando no ramo do assunto de hoje, estamos a passos lentos, mas um passo firme, e a presença dele hoje só nos engrandece. Verdade. Vou apresentar o cara então, porque... Por favor, cara, é interessante assim, o cara é meu amigo de infância, né, cara? nós nos criamos juntos, literalmente, né? E se eu chegar a dizer o nome dele, eu até vou achar estranho, né, cara? Emanuel Machado, né? Aí eu vou dizer, Emanuel, a gente está hoje com o Emanuel Machado, mas para quem conhece, quem, né, admira o trabalho dele, né, os trabalhos que ele já teve, Ito, né? É assim que te conhece, né? Não é? A maioria da população. Uma vida, cara. Uma vida juntos aí. A gente se divertindo quando era criança, né? E agora desenrolando na vida empresarial, depois que o cara vira adulto, né, cara? Artista, né? Tem a ver, gente, foi artista junto, né? Sim. Foi artista, né? A gente tinha uma banda junto, samba rock, né? Então, passagens da vida, né? Tipo assim, o Ito no começo me incomodava lá em casa, né? Né? Mas implicava comigo no portão, a gente se implicava lá, né? Era samba rock, né? Depois eu cheguei e ficou um samba mais romântico. É mais romântico, Ele trouxe romantismo pra banda, né? E
olha as fases, né? A fase de criança, né? A gente conviveu tudo junto. Fase de criança, depois a fase mais jovem, assim, quando a gente começou a tocar junto mesmo, né? Eu tocava teclado, né? Então, o Ito cantava, né? E canta, né? Não cantava e tocava, não existe isso aí, né? O cara que aprendeu uma vez que nem andar de bicicleta. Né? E no desenrolar dessa vida aí, a gente, claro, chega uma época que, né? Vai cada um tomando o seu rumo, tomando o curso da vida. Hoje cada um tem os seus filhos aí, né? E família e empresa. E hoje nós viemos tocar no assunto empreendedorismo. Mas sabe o que é importante, já que tu fez essas palavras aí em relação ao Ito? Com todo o histórico dele, de empresário bem-sucedido, uma pessoa que tem um trânsito entre os artistas, ele nunca deixou de nos atender. Não. Todas as vezes que a gente solicitou, todas as vezes que a gente solicitou ele de alguma forma, claro, ele tem os compromissos dele, não pode nos carregar no colo para lá e para cá. Mas todas as vezes que a gente solicitou ele por algum motivo ou outro, ele se fez presente. Então, Ito, seja bem-vindo aos 100 Meias Palavras. A casa é nossa, né? Sabe que vou conversar para vocês, é o 6º podcast que eu sou chamado. E teve um podcast que era para mim ter feito semana passada, que era o da Cindy Lojas. Cindy Lojas. Aí eu botei uma pessoa da empresa, botei a CEO da Love Size e eu fiquei de fora. Eu falei, hoje eu não estou muito afim, mas até falei para eles que na próximo convite estarei. Mas é um prazer estar com vocês, né, cara? Tem coisas na vida que a gente não sabe explicar. Quando eu tava vindo pra cá, na verdade, eu sou um cara meio preguiçoso, assim, pra algumas coisas, assim, tá ligado? E aí eu tava vindo pra cá falando assim, caraca, mano, tô saindo de casa pra ir ver a galera lá. E eu confesso que, tipo assim, isso é mérito de vocês. Porque dependendo de quem fosse que estivesse me chamando, acho que eu não estaria vindo assim. Então, com certeza é o mérito de vocês, o que vocês são, das pessoas bacanas que vocês são, e da troca de ideia e de energia, né, cara? Porque tudo é energia também, né? Então, mais ou menos isso aí. E todo mundo vê a empresa bombando aí, o Ito trabalhando enlouquecidamente, mais que os funcionários. A empresa não nasceu ontem. Não. Ele tem um histórico de trabalho. Como é que foi o teu começo, assim, dessa vida empreendedora, empresarial? Quantas vezes tu teve que abdicar de um futebolzinho, um pagode para trabalhar? Porque a galera acha que a empresa tá pronta, nasceu pronta, né? Eu sou testemunha, via os corre dele lá na rua, lá quando começou, parava carro e botava coisa no carro e saía só de tá atrapalhando lá, tanta coisa que ele tá fazendo. Cara, quando eu comecei com sacoleiro, quando começou a dar certo, chegou uma hora que eu olhei assim, cara, eu tô trabalhando 16 horas por dia. É bem complicado, assim. O início da minha caminhada foi, cara, minha coroa chegou e falou abriu a geladeira, falou pra mim que tinha sido demitido do trabalho. Na época o salário era R$400. E aí ela falou, vamos comprar comida. Abriu a geladeira, me lembro que tinha uma panela de arroz, feijão, massa, uma coisa assim, e tinha uma garrafa de água. E falou pra mim, e agora o que a gente faz? Vamos comprar comida? Eu pensei, e depois da comida, da onde que sai o dinheiro de novo, né? E aí, pela primeira vez na minha vida, eu peguei um dinheiro da minha mãe e larguei, já estava arrumado nesse dia, a princípio, e larguei pro centro, assim, e ela não foi atrás de mim, cara. Minha mãe pagava R$2 dela, ela já ficava enlouquecida. E eu fui pro centro, meio que sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo também já meio que sabendo, assim, eu conheci um cara, falei que ia dar R$20 para ele se ele me mostrasse a fonte do produto que era tênis. Comecei com tênis falsificado. E nesse dia eu voltei, era 400 pila, eu voltei meio-dia, eu saí meio-dia de casa, às 6 horas da tarde já estava com 2.000 e pouco na rua e tinha R$600 já na mão. E nesse dia, quando eu saía, eu falei para minha coroa assim, ó, sexta-feira eu te devolvo, era uma terça-feira. Mas na sexta-feira já tinha mais ou menos R$12 mil na rua. Eu estava com uns R$4.000, acho que. Em dinheiro foi assim. E aquele negócio, né, Zé? Olha só. Eu digo sempre, né? A necessidade faz a gente também. Né? A necessidade faz a gente. A necessidade a gente vai atrás, né? E a gente vai atrás, a gente corre atrás. Tipo assim,
Ele é um exemplo de que necessitou realmente, né? Viu ali a parada, a mãe dele tava com dificuldade, ele, né? O Ito é ele e a mãe dele, né? Sempre foi assim, né? E, cara, viu a necessidade ali e vamos lá, vamos, que nem ele falou, vou pro centro e vou voltar com dinheiro. Mas Alguma coisa, ele não falou pra mãe dele assim, ó, mãe, eu vou voltar aqui e vou te trazer um salário. Não, eu vou dar uma banda. Mas aí, vou tentar. Mas aí, assim, a curiosidade que eu tenho, porque a minha esposa trabalha com vendas, né? E eu vejo ela assim, quando ela consegue fechar uma venda que ela tá esperando e tá batalhando, é como se fosse um gol, né? Ah, sim. Ou o cara é vendedor ou não é vendedor, ou o cara aprende a ser vendedor. Cara, eu costumo dizer que existe uma pirâmide nessa questão assim de vendedor. Eu acredito que como é que eu posso explicar assim, sabe? Se tu tiver o dom, se tu for nato e se tu for um cara que treina, que estuda, tu vai ser o melhor de todos, entendeu? Mas se tu não tiver o dom, mas tu tiver dedicação, tu tiver disciplina, também consegue ser um bom vendedor. E também se tu tiver o dom, mas tu não tiver nada de disciplina, tu não tiver foco, tu vai ser um desperdício apenas. Não vai conseguir ter lucro nenhum, não vai conseguir ter sucesso nenhum. Como tudo na vida, na verdade, né? Gosta da dedicação. A dedicação em qualquer ramo, né? Qualquer área que tu trabalha, né? Tem dedicação, tu alcança os teus objetivos, né? Claro que o cara às vezes nasce com um talento nato, né? Que você não entra, não. O cara nem jogador, eu digo assim, jogador de futebol, né? Jogador de futebol, ele já tem o talento, né? Mas nada impede de uma pessoa aprender. Não existe quem não possa aprender. Tem um cara, músico, não vou salientar o nome aqui, não, conhecido do meu pai, né? E professor é um cantor famoso, é professor de música também. E ele disse pro meu pai falou, eu queria aprender um dia a cantar que nem tu, né? Se pudesse, né? Ele disse, mas o meu negócio é rádio, né? E tal. Ele disse, mas não existe, tu pode cantar. Não, rapaz, não tem voz pra isso. Ele, não existe isso aí. Quer cantar, tudo é técnica. É aprender, é te dedicar àquilo ali que tu quer fazer. Tu consegue. Qualquer coisa que tu queira fazer, consegue. Para o nosso público que tá escutando aí, a pessoa tem que ser treinável, né? Ela tem que se abrir para o treinamento. Mas até nós comentávamos nos bastidores, a pessoa sem força de vontade, hoje, com toda a tua experiência, assim, quando chega alguém para trabalhar contigo, tu já sabe qual é a função que a pessoa vai exercer, o que tu pode extrair dela. Mas hoje falta, assim, para definir um empreendedor, claro, ele tem que ter um capital para começar a iniciar. Mas o que a pessoa precisa ter de espírito de empreendedor? Assim, eu vou começar um negócio. Ela precisa ter o capital, ela precisa ter o espírito do negócio. O que tu vê assim? O que é o empreendedor? Tem diferença do empreendedor para o empresário. Sim. Né? Hoje, para ti, o que é um empreendedor hoje? Um empresário é o que paga imposto. Se tu não paga imposto, não é empresário. O empreendedor é o cara que empreende, o cara que gera uma ação, entendeu? Geração, pelo menos todos os dias tem que gerar ação. E tu pode começar hoje sem nada. A gente mora num condomínio hoje bem diferente da minha realidade que da onde eu comecei, né? Então a gente mora hoje num condomínio de classe média e aí tem feira todo final de semana e a minha filha me enche o saco querendo, poxa, pai, hoje eu quero participar da feira. Aí, por exemplo, agora tem feira dia 24, e ela falou, o que tu vai comprar pra mim? Aí eu prometi pra ela que eu ia comprar um quindim, que é um dos quindim que ela mais gosta, eu conheço o dono, e aí eu vou comprar pra ela fazer parte da feira. Então, tipo assim, ela não tem nada, mas ela conseguiu através da ação dela de pedir pra mim, entendeu? Mas eu acho que pra gente virar empreendedor hoje, a gente precisa querer começar mesmo, cara. Eu acho que as pessoas... Eu vejo muito isso no meu dia a dia, assim, eu gostaria de ter mais negócios, hoje eu tenho 3 negócios, mas todo negócio novo que eu começar, eu preciso de pessoas novas, eu vejo a dificuldade que eu tenho. Eu tenho tanta dificuldade para começar negócios, como dificuldade para contratar. E que nem tu falou ali, hoje eu sei, a pessoa que contratar, cara, isso aí é a maior balela que existe. Tu pode fazer curso para aprender a contratar as pessoas, etc.
Mas não adianta, porque quando senta ali para fazer entrevista para ti, todo mundo vai se vender bem, entendeu? Então tem algumas coisas ali que tu consegue tirar ali para entender se é interessante ou não. Eu fiz curso, eu te confesso que eu não saiu muito assim, entendeu? Foi mais a prática mesmo de contratar que eu tô pegando. Ainda continuo aprendendo muito, assim. Agora até eu contratei uma moça que, sinceramente, tá me surpreendendo, assim. Mas as últimas vezes que eu contratei, meu Deus, cara. Assim, ó, traumatizante, assim, sabe? A penúltima foi traumatizante. Deus livre, ela vai isso aqui. Não olha esse podcast. Antes no RH foi a última. Será que eu vou? Mas acho que ela vê, ela vai dizer assim, porra, sou eu, tá ligado? Não, ela vai ver e vai melhorar. Mas é uma coisa estranha de geração, porque a nossa geração, a gente sempre trabalhou desde pequeno, né? Não tinha muito arrego pra nós, né? Sim, é uma geração diferente, né? Uhum. É que assim, ó, a geração dos nossos pais, eles não tinham nada. Os nossos pais compraram, provavelmente. Nossos pais não, vamos botar ali os nossos avós, né? Provavelmente eles compraram a casa deles, o terreno deles, um boleto de porta em porta, né? A nossa geração dos nossos pais começaram a botar tijolo, azulejo ali, digamos assim, a casa já começou a ficar diferente. Mas ninguém tinha faculdade. A nossa geração já é a geração já da faculdade, a geração que tem tudo na mão, a geração já do micro-ondas, tudo rápido assim, entendeu? Se a gente for analisar hoje pra gente é tudo rápido, cara, tipo, tanto comida, a conteúdo, entendeu? Tipo, E tu a acha gente que vai aprender hoje, que nem vocês estão pensando em agora abrir uma escola. Hoje as pessoas conseguem aprender sem se levantar da cama, né? Basta ligar um telefone. Só que ao mesmo tempo também isso aí tem um ônus e um bônus, entendeu? Pra muita coisa, assim. Então, tipo, se tu começa a se adaptar à vida toda de atalho, tipo, porra, eu não saio de casa pra nada, tô ganhando dinheiro aqui e se a internet depois acaba. E aí, como é que esse cara faz? Esse cara vai morrer, cara. Esse cara tem que estar pronto pra tudo, entendeu? Então, tipo, tem um ônus e um bônus. Eu cuido muito dessa parada da minha filha, assim, entendeu? Porque minha filha tá vivendo uma parada bem diferente da minha. É outra parada dela, entendeu? Então, eu cuido muito ela porque ela não teve nada ela tá tendo tudo que eu não tenho, entendeu? Tudo que eu não tive, assim. é o que a gente faz, né? A gente quer dar tudo que a gente não teve com os filhos, né? Sim, mas no caso, tu como um grande empresário, tu já viveu os dois momentos. Vendeu fiado, vendeu a dinheiro e hoje nós estamos o quê? No cartão. É. E com isso também dividiu o marketing. Pix. Antigamente a gente fazia um marketing, hoje a gente faz outro. Hoje, para dizer para alguém que vai pensar, o que é melhor? O marketing digital ou o marketing tradicional? Cara, Ou depende do negócio? cara, é relativo, depende do negócio, mas sendo redundante na pergunta, porque o pessoal vai entender, no que é globalmente que tá perguntando, acho que toda empresa tem que estar pronta também para estar na rua também, entendeu? Eu acho que tem que cruzar os dois. Porque eu acho que se tu ficar só no digital hoje, tu pode ficar no meio do caminho, entendeu? Aí eu te digo o porquê disso. Só tu parar para analisar, a Polishop era uma empresa que tinha a sua própria televisão e aí depois abriu os espaços, entende? Então eles perceberam que tem que andar juntos, não dá pra ficar só num. Ainda mais se tu quiser escalar o teu negócio, entende? O exemplo grande aí é o Magazine Luiza, né? Eu também vejo um baita exemplo, porque trabalha com o físico e com o digital, né? E na pandemia o digital superou o físico, né? Mas eles nunca deixaram de lado de executar até a loja física, né? A loja física tem em tudo que é lugar, mas em compensação o digital deles vende. Cara, a Nike na pandemia, ela contratou o CEO da eBay. E aí o cara, porra, você sabe o eBay, né, o site que ele... Sim. E aí que o cara trouxe a vertente dele, entendeu? O cara começou a trazer bastante pro digital, a Nike, montaram o site próprio, tudo mais, e começaram a fortalecer o site. No início foi um sucesso ali na pandemia. Mas depois que a pandemia acabou, as coisas mudam, entende? Só que como ficaram muito focados na pandemia ali, quando eles foram pra rua,
eles abriram mercado para muita gente. E aí eles viram, caraca, nossos concorrentes já não são mais quem eram antes. Uhum. E as coisas ficaram bem difíceis para eles. Tanto que eles, em 2024, a Nike teve o pior dia de vendas da história da Nike dos últimos 35 anos e o pior ano. Então, imagina, 2 recordes quebrados, né? O pior dia da história da Nike. Pô, tá na cabeça que a data, mas não lembro. E o pior ano foi 2024. Uhum. Então, isso, essas são as escolhas, né? E, cara, é impressionante como também uma empresa gigante pode errar, cara. Porque são os seres humanos que estão ali atrás, entendeu? Sim. Que vão decidir sempre. Então, tipo, é impressionante como o grande também erra como o pequeno, né? E agora a gente vê aí marcas que não. Porra, o que é Olímpicos hoje, cara? No Brasil, entendeu? E um pouco disso também a Nike ajudou de alguma forma, entende? E esse nicho de tênis tu entende bem. Quando tu fazia aquela correria lá no começo lá, hoje assim, tu olha para trás toda a tua caminhada, consegue levar isso para dentro da tua empresa e chegar para os teus funcionários, olha, abordagem assim, assim, sente falta daquela correria ainda, porque o trabalho burocrático, eu imagino que dentro de uma empresa é 24 horas, porque tu sai dali pensando estratégia e situação, aquela correria assim, é um saudosismo, dá uma... olhar para trás e ver toda a trajetória. Bafo na nuca. Cara, eu vou dizer uma coisa pra ti. Como eu comecei com 17 anos, eu acho que talvez todas as revoluções de venda, as maiores, eu participei. Eu acho que não vai ter algo tão diferente agora, daqui pra frente, até o fim da minha vida, assim. Eu acho que eu já participei de todas as revoluções, assim. Tu falou de fiado. Eu comecei ano passado eu comecei a vender muito, só que eu percebi que eu comecei a vender muito fiado. Aí chegou um dia que eu olhei pro meu caderno, tava com R$200 mil para trás. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir trazer esse dinheiro de volta para mim. E ali eu tomei um passo na minha vida importante de nunca mais vender fiado. Ali eu cumpri um acordo comigo mesmo, entendeu? Depois ali eu nunca mais vendi fiado. E, lógico, quando tu tá vendendo fiado muito talito, as vendas vão baixar no início, entendeu? Toda a transformação de uma empresa, ali eu não era empresa, era uma pessoa só, eu sabia que ia baixar bastante, né? Mas eu sabia que eu ia ter que se suportar, entendeu? E eu suportei, assim, mas era complicado, porque eu vendia R$4 mil, cara, por dia, sozinho. Eu era uma máquina de vender assim, sabe? Sim. E aí depois que eu parei com o fiado, nas primeiras semanas eu vendia 4 mil por dia, na primeira semana eu vendi 3 mil. Porque de graça tem injeção na testa, né? Então, esse foi um dos divisores de água do meu trabalho, assim, entende? E eu acho que de muita gente, assim, muitas empresas venderam fiado, empresas grandes vendiam fiado, né? E aí as pessoas pensam, o fiado não dá certo. Hoje eu não recomendo nem para uma pessoa começar a vender fiado. Não se vende fiado. Ano passado poderia se vender, mas tudo mudou, né? Muita coisa mudou, então hoje não se vende mais fiado. Então, essa foi a primeira transição, assim, depois de eu começar já a ganhar dinheiro, né? E aí depois que eu vendi fiado, depois que eu parei de vender fiado, eu comecei a começar a mudar um pouco a minha vida no sentido assim, cara, tô trabalhando muito, tô ganhando bem, mas eu preciso começar agora também começar a buscar um pouco de qualidade de vida. E depois começou a ser a segunda transição da minha vida, transição do meu negócio. E eu comecei a refletir um pouco mais, comecei a pensar mais, e eu sou muito bom em pensar, cara, foi na prática que eu fui aprendendo. Eu comecei a pensar mais e trabalhar menos. Mas isso me gerou um monte de coisas ruins. Hoje eu não consigo dormir, eu tenho insônia, porque eu pensava muito à noite, entendeu? Porque quando quando eu virei essa chave, eu trabalhava 16 horas por dia. Pô, vendia R$4 mil por dia. Às vezes eu chegava ali nas lojas do shopping ali, que era das minhas amigas. Às vezes chegava ali na loja da Carmin, que tinha uma amiga minha assim, e aí, quanto é que tu vendeu hoje? Ela falava, pô, hoje vendi 2. Aí eu falava, brinca, hoje eu vendi. E ia pra casa assim, sabe? Então, tipo, eu pensei assim, cara, agora eu preciso começar a refletir, pensar e trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Porque a gente ganha dinheiro trabalhando, cara, mas a gente vai transformar a nossa vida pensando mesmo, tá ligado? Tipo, o dinheiro é muito louco, assim, o dinheiro ele vem com ideias, ele não vem com coisa braçal, entendeu? Com Porque- coisa braçal tu só vai conseguir te alimentar, mano. Tipo,
seus sonhos, pequenos sonhos, uma casa própria, parcelada em vezes. Para o nosso espectador entender ali, o Ito trabalhou com um nicho de sapatos no início. O primeiro foi tênis, que eu comecei Tênis. ali, e depois eu comecei com um sapato feminino, cara. Eu me lembro do sapato feminino nessa O época. sapato feminino deu uma, É. foi uma explosão legal ali. Eu me lembro. Aí ele não parava mais, né? Sim, teve um Aí dia que tava a nascendo a minha coroa corrida. falava assim, caraca, não vou conseguir mais entrar na casa, minha casa era pequena, né? Não vou conseguir mais entrar em casa, filho. Porra, tu tá... É porque como eu comecei a ganhar O Ito muita dizia grana... caixa, Ah. botava ali. Como eu comecei a ganhar muita grana, eu era um cara chato pra comprar. E eu queria esmiuçar o cara ao máximo possível, assim, dos valores. Só que daí ele falava, ó, até faço pra ti tanto, mas tu vai ter que comprar 100 mil reais de mim. Vai ter que comprar 50 mil reais de mim, assim. Então foi assim que eu comecei a ser competitivo com as lojas, entende? Uhum. Então eu comecei a comprar muito. Só que eu não trabalhava em casa, né? Cara, eu comecei meu relacionamento porque eu não conseguia mais dormir no meu quarto por causa de tanta caixa. Daí eu arranjei uma namorada, ela namorava. Ficava mais na casa da namorada. Eu comecei a dormir na casa dela, cara. E eu não falava pra ela, pô, esse cara me ama, tá ligado? Isso. O que essa mulher deve estar pensando, cara? Esse cara me ama. Não, na verdade, minha casa tá cheia de caixa mesmo. Cara, eu não tinha como. A minha cama era de abrir e fechar, eu não tinha como abrir minha cama, entendeu? Juro por Deus, assim, depois ela descobriu, porque um dia depois ela foi em casa dela me falou, caraca, agora eu entendi, né? E eu pensando que tava abafando, cara. Então era mais ou menos essa parada assim, entendeu? Foi muito louco, cara. A vida foi muito louco, assim, mas se pegar qualquer vida de uma pessoa que se transformou, cara, não tem como. Se não foi no golpe, foi muita história boa de chorar, de rir, muita história diferente, assim, tá ligado? Porque... E muito trabalho não termina nunca, né? Não. O trabalho é sempre cada vez. A gente pensa assim, agora tá, né? Tu estabilizou, estabilizou, caramba. Né? O cara continua trabalhando exatamente. mais até do que trabalhar, se duvidar. Perde mais noite, sim, claro, ainda. Pensando aí nos valores mais altos que vai ter que jogar, né? Pô, tô jogando com um valor, não jogo mais com 2 mil reais, jogo com 20, 30, 100 mil reais. Nós aqui no 100 Meias Palavras, a gente tem um parceiro, que é Eleganto, É. e é uma loja que faz camisetas, né? Aham. Frases. Conheci Elegante através de vocês, cara. E aí, sabe, assim, o interessante é a parte logística da Eleganto, né? Uhum. A entrega a gente fica acompanhando ali. Essa parte logística numa empresa hoje é fundamental, né? Porque o Sim. pessoal fica na expectativa da Eu espera entrei no do Instagram produto. deles também. Dei uma olhadinha. Maneiro. E a entrega é em material do ecológico. É ecológico. Embalagem ecológica. Tudo bem pensado, né? É uma coisa. Acho legal nisso aí, quando tu te preocupa com o cliente, né? Chega o produto antecipadamente. Assim, vai levar 7 dias. 5 dias na tua casa. Vocês estão Sabe? falando de embalagem aí, cara. E eu, como eu trabalho, na real, muito com envios, embalagens e tudo mais. Vocês não têm noção, na pandemia. Porque, tipo assim, a gente entregava uma excelência de trabalho absurda, assim, Nova Size, ela pensa em cada detalhe, assim. Então a gente fazia uma parada muito louca, assim. Acho que a gente ficava encantado desde a hora que entregar. Quando chegou a pandemia, começou a ter problema na zona do papelão. E eu pensando assim, porra, nunca vai ser pela uma pandemia, né, cara? Então eu não sei o que vai acontecer. Aí quando um cara me ligou e falou assim, aí, tu tenho 3 mil caixas aqui, e não sei o que vai acontecer. Pode ser que daqui a 3 meses nem eu mais tenha. Aquilo ali me deixou assim, ó, o que eu vou fazer, sabe? E a empresa tava bombando demais, vendendo demais, assim. E o cara utilizando o gatilho da escassez contigo, né? Isso, pois mas, cara, mas não, pior que não, é pior que... Tá vendo? Não, é pior que o seguinte, cara, todo mundo tá falando isso. E ninguém tinha mais. Só esse cara Não, tinha. com certeza. Daí eu falei assim, cara, mano... Nessa época muita coisa estava escassa, né? Exatamente, não, matéria-prima foi complicado, entendeu? Uhum. E aí eu vou comprar. Só que eu comprei uma parada, o que tinha, entendeu? Aí começou os clientes, caraca, o que é essa caixa, gente? É a pandemia que tá fazendo isso com a gente. Entendeu? Não, a gente não queria entregar dessa forma para vocês. Né? Infelizmente, a pandemia que tá fazendo isso com a gente. A caixa já tinha dimensões diferentes, então ela chegava amassada. Foi bem difícil, assim. Eu posso dizer que realmente também, devido à pandemia, é um cara bem experimentado, assim, nesse ramo, assim, sabe? Tipo, não foi fácil. A pandemia foi muito difícil, mano, e principalmente para quem realmente
tava decolando, assim, lógico, depois da pandemia, depois ela teve o outro giro, que foi o giro de começar a explodir, vender mais, né? Na pandemia, eu bati meu recorde de vendas online. Eu cheguei a vender R$58 mil em 1 hora na pandemia. Foi a primeira vez que eu passei de R$30 mil, assim, em um dia. Eu vendi R$58 mil na pandemia. Cheguei a vender R$660 mil no mês na pandemia. Tava todo mundo no digital. Muita gente em casa vendo Instagram, viciado em TikTok. E eu sou um cara especialista nessa parada aí, entendeu? Organicamente, etc. Organicamente eu devo ter mais de 1 bi de visualização. E aí eu explodi de vender na pandemia, cara. E que foi na época do Bolsonaro, né? A pandemia. E aí eu costumo dizer que o Bolsonaro eu tive os dois momentos da minha vida, o pior e o melhor. No final do Bolsonaro foi me perdoe os bolsonaristas que estão escutando. Inclusive os que são clientes, né? Inclusive, exatamente. Mas infelizmente os últimos 6, 7 meses do Bolsonaro foi muito difícil. Mas em compensação também com ele, e devido à pandemia, que com certeza foi o fator mais predominante, foi o que eu mais vendi. E a gente explodiu de vender. E hoje a moda, todo mundo procura um coach para se especializar em alguma coisa. Tu pensa em algum momento dar uma assessoria? Todo esse conhecimento tem em vendas? Tem um curso já específico? Tu pensa em, porque tu é um cara que vai em várias frentes, né? Tu gosta de abrir negócios. Cara, essa é uma parada que eu me cobro muito, assim, muita gente já pediu. Eu tenho medo da crítica, assim, e primeira coisa, pra te ser um cara ser esse cara, tem que ter o perfil de, tipo assim, não tá preocupado com o que as pessoas vão dizer, entendeu? Porra, eu tenho o maior medo de ser passado como charlatão, entendeu? E eu tenho um pouco de receio dessa parada. Tem muita gente boa, né, nesse segmento. Mas, cara, tem gente que faz um curso pra aprender como ganhar dinheiro, nunca ganhou nada na vida e já sai dando curso, entendeu? Então é muito complicado isso. O que eu tenho, por exemplo, as pessoas que querem gastar dinheiro com curso é o seguinte, tá tudo no YouTube. Então antes de começar a sair gastar dinheiro, pesquisa bastante no YouTube que tá tudo lá. E agora, nesse momento, eu não penso já pensei mais, já foi mais forte, já teve mais dentro de mim essa vontade. Mas agora, neste momento, eu enfraqueci um pouco, sabe por quê? Porque as pessoas perceberam que tem muita gente golpista, muita gente que tá ali só tirando dinheiro das pessoas, muita gente frustrada. Que nem teve o looping ali das empresas multinível, né? Pode ver que hoje elas estão todas embaixo, né? Então elas estão embaixo porque tem muita gente frustrada. Quando tem muita gente falando mais mal do que bom, o negócio começa a degringolar. É difícil, entende? É especulação. Isso, e aí muitas empresas tiveram que ir para outros países para tentar manter o seu negócio de pé, né? Várias empresas sérias foram para fora do Brasil para tentar se manter de pé, porque aqui não tinha mais como, né, cara? E a mesma coisa eu acho que eu posso dizer hoje dos players do marketing digital, assim. Os caras estão tentando se reencontrar novamente porque eles conseguiram mexer muito com o mental das pessoas. E a pandemia também ajudou, cara, esses caras demais. Porque na pandemia muita gente se quebrou, mas muita gente, tipo assim, perdeu a loja e tudo mais. Mas ao mesmo tempo também, pô, olha pro lado, pô, tô com 10 mil aqui na minha conta. Aí... Muitos se diversificaram também, né? Sim, e aí muita gente acabou, pô, esses caras venderam muito curso. Na pandemia, venderam demais. Tem gente que ficou milionária, mano, em 6 mil de pandemia. Mas o nosso exemplo da nossa empresa, a gente trabalha com saídas pedagógicas também. E o nosso foco inicial foi saídas pedagógicas. Vocês começaram com essas ideias na PAN? Antes da pandemia. Nós temos a empresa desde 2018. Né? E a nossa empresa... que nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que reinventar, porque nós tomamos uma onda, né? Porque imagina, saídas pedagógicas de escolas. Eu sei. Aí quando voltou, começou a abrir, uma turma que tu levava em um ônibus, tu tinha que levar em 2 ônibus e uma micro. Né? Cheio de máscara facial, todas aquelas questões de distanciamento. O custo ficou triplicado. E nós nos reinventamos naquele momento. E o receio das famílias, né? Ali que surgiu 100 minhas palavras. Da gente trabalhar com digital. Trabalhar com digital.
Mas é na dificuldade que as ideias surgem mais, né? A gente E, pensa mais. e a reflete escola mais. para futuros youtubers surgiu como? A escola essa é boa de falar também. Tem a participação do Ito. Sim, por isso Né? que eu. Tem a participação do Ito nessa aí. A escola para futuros youtubers, ela iniciou uma ideia de um cursinho apenas, né? De um curso pequeno, né? Que fosse presencial, mas que tivesse assim, 2 professores que orientassem, né? Alguma coisa para a pessoa, né? Se desenvolver. Isso, a gente trouxe várias ideias e o nosso consultor aí, né? Junto. E ele foi olhando nossos projetos e ele... Não, peraí. Quando vocês falaram? Escola para futuros youtubers? Me conta Não, mais. Me conta mais. Não, mas a gente vai falar também do podcast. Não, tá. Eu sei, do podcast também. Mas me fala dessa escola para futuros. Aí a gente falou para eles, assim. Na verdade, o nome nem era esse, né? A gente pensou assim, botar um nome escola para futuros youtubers. Mas o curso era Quero Ser Youtuber. Aí ele achou interessante. Eu disse, não, mas na verdade o curso a gente queria mudar o nome para Escola para Futuros Youtubers. Aí ele, interessante. E aí partiu daquela ideia ali, a gente foi aprimorando ela. Hoje nós temos uma média de 11 professores disponíveis dentro do curso, que vai iniciar agora. Né? O site está no ar, tá esperando só para você dar o clique ali, né? E dar uma olhadinha, né? Ficar inteirado de quantos professores tem, quem são os professores, o espaço, o ambiente, né? E dar uma olhadinha para ver todo o contexto do curso e marcar uma visitinha, né? Já que o curso é presencial, Aparecer aqui na escola. Né? Aparecer para ver, né? Para olhar. Hoje em dia a gente tem... O curso nasceu com essa ideia, né? E o Ito colaborou bastante nessa ideia geral, da formação da ideia geral do curso, de ser totalmente presencial. Porque curso digital, tem um monte, né? Hoje em dia tem. Aí tem um mentor, às vezes tem um mentor assim que, olha assim, o cara tem 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões de seguidores, né? Seja no Instagram, no YouTube, onde for. Só que ele é um cara, mas a experiência dele conta muito. Não tô falando, né? Não é desfazendo. Não, de maneira alguma. A experiência desses caras são, né, acima de qualquer questão. Mas a escola para futuros youtubers vem com uma pegada diferente. Ela vem com uma pegada de educar, né, o cara para ser um youtuber, né? Ele vai informar o jovem para ter essas habilidades para chegar lá na frente, numa empresa, numa reunião, né, desenvolver essas habilidades. Talvez não saia um youtuber, mas saia uma pessoa com todas as habilidades para chegar numa empresa e desenvolver o que a empresa necessita de um profissional hoje, né? Cara, você é o seguinte, é que vocês são de outro métier, entendeu? Vocês são professores. Então, tipo assim, se eu fosse fazer de fato, é que eu sou um cara que penso muito fora da caixa, eu sou um cara que não me levo por imagem, entendeu? Uhum. Então, se eu fosse fazer de fato, levar a minha filha para fazer um curso, com certeza eu faria com vocês, cara, porque a internet, eu costumo dizer, sempre brincando assim, está na internet é porque é verdadeiro, mas sabe que é o meme ao contrário. Porque, Sim. né, a gente tem que desconfiar tudo da internet, entendeu? E tem muita gente que tá vendendo curso da internet que, tipo, cara, nem espaço físico ele tem, montou no quarto dele e tá faturando, entendeu? Então, tipo, é complicado. Uhum. A proposta de vocês é uma proposta diferente, é uma proposta mais didática mesmo, porque de fato vocês são professores, vocês são de outro métier, entendeu? Porque a maioria dos cursos hoje que são feitos na internet, eles são de fato pensando já em ganhar grana. O nosso custo aqui operacional e estrutural é bem alto, né? É alto, que tem salas ambientadas para aquilo ali, né? Para o aluno vir e estudar, ter uma aula, por exemplo, sobre chroma key, sobre equipamentos fotográficos, né? Sobre, tudo isso ele vai aprender aqui. Então ele vem para aprender várias, né? Então a gente está equipando, uma parte de fotografia, uma parte só para chroma key, outra só para edição de vídeo. Então tem ambientes dentro do prédio que são para isso, né? Para atender aquele público. E aí por isso que eu digo para ti, é diferente fazer dessa forma com professores. É nessa questão que tu me perguntou sobre, me perdi a meada. Do seu coaching? Acho que tu me perguntou aqui sobre, o que tu tinha me perguntado agora? Veio uma parada fugiu, cara. É o meu TDAH, né? Todos temos um pouquinho. Não, é que tanto assunto se voltar aqui eu vou lembrar, mas peguei uma merda diferente da última pergunta que tu perguntou, daí agora com o que o Lê falou, peguei aqui, mas ela veio e fugiu, foi um passarinho. E não parou, bateu asa direto, só foi. Uma coisa eu digo assim, de repente tu concorde. Mas aquele dia eu pensei, cara, eu não sei se eu ajudei ou se eu baguncei. Por ele falando assim, ele mandou uma mensagem no final assim,
Você acha que nós ficamos aqui até que horas? 1h da manhã? Aí era 2h da manhã, que ele chegou em casa e disse, meu, assim, ó, na verdade, assim, ó, eu tô dando uma dica só pra vocês, mas assim, ó, eu não quero bagunçar o negócio de vocês aí com as ideias. Mas acho que uma das principais coisas de alguém que quer crescer profissionalmente é estar aberto a novas sugestões, críticas e refletir. Quantas noites tu passou pensando? Então, a gente pensa no pedagógico, mas ainda temos uma grande caminhada como empreendedor, como futuros empresários, porque são questões que a gente não pode terceirizar. Sim. A gente precisa enfrentar isso aí. A proposta de vocês ela é muito coerente com a classe de vocês. Talvez eu não tenha... eu tinha até alguns cursos, alguns scripts já prontos, assim, mas talvez eu não tenha feito exatamente porque eu não visei o dinheiro. Se eu tivesse visado o dinheiro, eu já tinha colocado mais um produto na rua para vender, entendeu? Mas como de fato, se um dia eu for fazer isso, eu vou visar a mudança das pessoas, a melhora das pessoas, é diferente, entendeu? E então, talvez eu não tenha colocado na rua também um curso exatamente porque eu não estou visando a grana, entendeu? Eu estou visando mais, tipo assim, poxa, eu quero fazer uma coisa genuína, sabe? Uma coisa bacana, assim, para mudar a vida das pessoas e principalmente, de repente, mudar a vida das pessoas que vieram de onde eu vim, entende? Então, eu tenho muita verdade nas ideias que eu quero, entendeu? Só que quando a gente tem verdade, quando a gente quer ser bem quis e fazer uma coisa bacana, bonita mesmo, já é diferente, cara. Vem muitas paradas na mente da gente, assim, que a gente quer fazer um negócio bem feito e a gente quer fazer uma proposta onde as pessoas não seja subjugado, tipo assim, tu não quer ganhar, tu tá comprando menos para ganhar lucro, mas ao mesmo tempo também tá lucrando milhões. Tu me entende? Por exemplo, assim, várias coisas eu já pensei, porque, tipo assim, tudo que eu fiz foi muito escalável, vendeu muito, entende? Então, tipo assim, por exemplo, vou fazer um curso que era para ser R$1.000, eu vou vender por 100. Aí, daqui a pouquinho, poxa, tô com 10 mil alunos. Aí chega alguém e fala assim, poxa, mas tu tem 10 mil alunos. Se tu cobrasse R$10, tu já tá lucrando um caminhão de dinheiro, etc. Tudo mais. As pessoas não entendem que por mais que tu vá cobrar em conta, é que nem vocês falaram aí, tem toda uma estrutura por trás, entendeu? Então, tipo assim, o negócio eu tô cobrando 50, que já é um valor baixo, mas poderia cobrar 10, mas só que talvez 10 não pague a estrutura do que eu tô fazendo, entendeu? Então são várias coisas que eu penso, assim, mas eu penso, cara, eu penso um dia fazer um curso, mas eu acho que primeiramente agora eu quero ficar um pouco mais tranquilo, assim, financeiramente, etc. Porque nesse meio do caminho também, na questão de trabalhar, de empreender, uma coisa que eu percebi é que não se trata muito de quanto tu ganha, cara, mas sim de quanto tu gasta, entendeu? Então, se eu abrir meus números para vocês, se vocês olharem minha página, se vocês olharem nas minhas ferramentas de trabalho, hoje vocês vão dizer que eu lucro, sei lá, 600, 700, 1 milhão por mês. Eu faturo nem perto disso, entendeu? E se vocês forem olhar o meu faturamento, vocês vão achar que eu sou milionário. Eu faturei muito, assim, a margem de lucro sempre foi muito boa. Mas, cara, eu errei muito na vida, assim. Eu como era um cara muito pobre, eu comecei a fazer amizades com corretores e aquela velha história, né? Por mais especialista que isso seja, é fácil mexer com os sentimentos das pessoas. E eu comecei a comprar muitos imóveis, assim. Não que não seja um negócio bom, eu acho bom. Tanto que até comprei um imóvel há pouco tempo atrás, assim. Mas ao mesmo tempo também eu me feri ali, entendeu? Eu feri meu capital, feri minha empresa. Teve um baque, assim, no meu negócio, assim, sabe? Eu cheguei a quebrar, assim, e na verdade é muito estranho que, tipo, eu quebrei comprando muitos imóveis e o que me salvou foi eles. Porque eu tive que vender a metade deles. Na verdade, hoje eu já vendi até mais do que a metade. Eu tive que vender eles para recomeçar, entendeu? Eu comecei vendendo eles na pandemia. E uma coisa também que eu, nunca imaginei, entendeu? Exatamente o que eu tô nesse assunto também. Dentro dessa tua caminhada, maiores dificuldades que tu viu, assim, pode relatar pra gente assim, minha maior dificuldade foi quando eu me vi nessa situação, né? Ali eu pensei assim, o maior erro do empreendedor, eu acho, meu entendimento, né? Meu leigo entendimento, né? É a desistência, né? Sim, Ela investe ali, não rolou, desistir. Né? Eu expuser, né?
É por insistência, né? Nós, 2018. nós vamos ganhar um prêmio aqui. Veio a enchente, da veio a insistência. pandemia, veio tudo pra... Não, admiro vocês nessa parada aí. E eu sinto vontade de ter mais perto pessoas assim, tá ligado? Que não desiste, porque, cara, as coisas não são fáceis, não vão acontecer na água pro vinho, entendeu? Sim. Eu tenho um projeto agora no restaurante que eu tô fazendo com... Eu só tô esperando meu sócio ter a parte do valor dele, que a gente vai botar um restaurante. Hoje ele é caminhoneiro, ele tem caminhão, tudo mais, tal, mas ele é um cara que, tipo assim, muito inteligente, assim, e um cara perspicaz, força de vontade e tal. Eu quero montar um restaurante com ele. Mas eu já falo pra ele assim, já vai te preparando, porque as coisas não são fáceis Só que ele acredita também que, tipo, que montando comigo as coisas vão ser mais fáceis também, entendeu? Só que eu falo também pra ele, tipo assim, cara, eu sou um cara normal, entendeu? Tu vai batalhar, Sou um ser humano normal. tu vai batalhar, tu vai botar a tua expertise ali. Isso, mas, exatamente. mas tu vai batalhar igual tu batalhou com exatamente. qualquer outra das suas empresas, né? Isso? Exatamente. Então a gente, tipo assim, eu não me coloco melhor do que ninguém, entendeu? Eu falo pra ele, de marketing, um marqueteiro a gente já tem, entendeu? Um publicitário a gente já tem, mas ao mesmo tempo também isso não vai garantir nada, entendeu? A gente tá falando de comida, então comida tem que ser boa, etc, tudo mais. Mas é sobre isso, assim, e a maior dificuldade, cara, foi na pandemia mesmo, porque o que aconteceu, assim, na pandemia, a empresa estava crescendo, a empresa já estava com 6 anos, não, a empresa já estava com uns 4, 5, 6 anos de vida, mais ou menos isso. E a Lover Size. A Lover Size, que daí, nesse momento, eu estava só com a Lover Size, né? E aí veio a pandemia, cara, e eu tava com 190 mil reais por mês para pagar de imóveis. Eu já tava pagando isso e já tava com dificuldade. Só que daí, quando veio a pandemia, nas 2 primeiras semanas ali, eu vendi muito pouco. Porque as 2 primeiras semanas, realmente, lembra que a gente ficou muito impactado, a gente não sabia o que era, tudo mais. Então, 2, 3 semanas, quase um mês ali, foi bem difícil para mim. Só que imagina, tipo assim, uma empresa que tava faturando ali em torno de 360 mil reais por mês, chega na pandemia e fica quase 3 meses sem vender nada. E aí, tipo assim, eu tava sem... Eu tinha um dinheiro guardado, baixado, muito pouco, assim, sabe? Mas era muito pequeno porque eu tava comprando muitos imóveis, assim. E aí, primeiro mês ali, minhas contas me atropelaram. Virou uma onda gigante, assim, e me quebrou, assim. Aí, primeiro, segundo mês, assim, eu olhei pra trás, eu tava com 500 mil reais de dívida pra trás. E rolou o sentimento de... vou desistir ou... Não rolou. Conhecendo eles... Jamais, nunca. Mas, tipo assim, foi de muita reinvenção, entendeu, cara? Mano, eu tô com 500 mil reais pra trás aqui. Só pra vocês entenderem, tá? Esses 500 mil reais, ele não foi de dívida. A dívida tava muito maior. Esses 500 mil reais foi de olhar pra trás e ver a conta 500 mil reais negativo. Mas, tipo assim, eu já tava com 300 mil reais negativo da fornecedor. Então, tipo, a conta já tava batendo ali uns 2 milhões. Mas tava correndo, entendeu? Porque quanto mais alto cresce, cara, mas ao mesmo tempo, a pandemia te deu o reverso. Sim, me deu o up ali, entendeu? Mas, tipo assim, mas não me salvei muito, assim, sabe? Tipo, eu consegui estabilizar um pouco ali a sangria na pandemia. Eu me lembro que depois eu tive que fazer um empréstimo, fiz um empréstimo alto de 400 mil reais, mais ou menos ali. Porque eu não queria fazer empréstimo, sabe? Sim, é outra dívida, né? Exatamente. Eu queria fazer... Tá pagando uma dívida com outra dívida. Exatamente. Então eu já tava tentando começar a vender alguns imóveis, entende? E aí eu comecei a vender, mas foi difícil, assim, porque como é que eu vou vender? Não é de imediato, né? Não sei que tu vai perder muito dinheiro, né? E no meio da pandemia. E daí no meio da pandemia, o que as pessoas queriam? No meio da pandemia surgiu muitos negócios, entendeu? Então, tipo, pra te vender alguma coisa na pandemia, tu tinha que baixar o valor. Então, tipo, ao mesmo tempo também eu queria vender, mas eu não queria... Dá de graça. De graça. Né? Então, foi os imóveis, assim, eu vendi, cara... Eu cheguei ali a ter uma margem de 18 imóveis, 19 imóveis, eu vendi ali no meio da pandemia, acho que uns 6. E depois, quando acabou a pandemia, eu vendi mais uns 6, assim, né? Vendi bastante coisa, cara. E aí eu fiquei sem grana nenhuma. Então, tipo assim, eu errei muito, entendeu? Aí depois eu fui procurar uma pessoa pra me ajudar. Eu não fui num guru. Eu fui numa pessoa que ela era ex-presidente do Meridional. Você lembra do Banco Meridional? Sim. Ele era presidente. Eu tinha acesso a essa pessoa, ela já era
ele já estava aposentado, eu liguei para ele, perguntei se ele poderia me ajudar. Mas como a gente era muito amigos, ele é um senhor já de idade, aposentado há muito tempo. Como a gente é muito amigo, ele não quis me cobrar nada, entendeu? Ele gostava de mim, gostava de estar comigo, de conversar comigo, e aí eu suguei tudo que eu pude dele, né? E aí eu quis fazer um exercício, cara, de aonde eu poderia estar se eu tivesse feito todo o caminho correto, entendeu? E aí ele falou, pá, podia ter uns 10 milhões na conta, podia estar com um ativo ali mais ou menos de uns 200 mil reais passivamente. E eu quis aquela parada dele aí pra me doer, assim, eu ver onde eu tô, entendeu? E ao mesmo tempo também, tipo, buscar exatamente onde eu poderia estar naquele momento. E hoje eu tô em busca disso. Mas eu tô engatinhando ainda, entendeu? A minha meta agora é realmente, de fato, cara, é ter muita grana pra, tipo assim, se tudo acontecer, eu tenho um passivo de tantos mil. É isso que eu tô buscando, assim, como empresário. E uma coisa também que ele falou que é muito importante, assim, apesar de ele nunca ter sido empresário, ele falou: CPF fraco, CNPJ forte, entendeu? Tipo, a tua empresa tem que ser rica, tu não tem que ser rico. E eu vivia como um rico, entendeu? Não que a minha empresa fosse pobre, mas a minha empresa poderia ter sido muito mais forte, entendeu? E aí eu pequei. E assim como leigo e curioso, né? Eu até perguntei para os meus alunos, vocês têm banco digital? Sim, sim. Se vocês ganhassem na loteria hoje, vocês pegariam todo esse dinheiro e colocariam num banco digital? Não, só. O brasileiro ainda precisa do banco físico? Eu tô falando meridional e agora me veio porque... Cara, o banco nunca vai morrer. Porque existe muito dinheiro pra gente resolver tudo só pelo telefone, entendeu? E eles sabem que isso é importante. Então o banco nunca vai morrer. Mas a gente já viu movimentos diferentes, tipo Comuniclass, Masterclasses, Banco VIP, várias paradas assim. E aí, tipo, bancos com muito mais luxo, muito mais um tratamento muito mais especial, muito mais diferente, porque o banco físico hoje está buscando realmente um público diferente, entendeu? Hoje o banco físico ele está voltado muito para quem tem muita grana. Então ele está voltado mais para o CNPJ. Então o banco físico não vai morrer assim, entende? Mas ao mesmo tempo também o banco físico que ele quer, o banco físico hoje ele tá ali também no mercado muito buscando a aposentadoria das pessoas. Hoje em dia no Brasil. Mais questão de previdência, né? Isso, então tipo assim, se tu quer pegar os aposentados, tem que ter banco físico. Eles não estão no digital, entendeu? Imagina quantos aposentados a gente tem, então, nós estamos falando de muita grana, né? Então, tipo, por isso que a gente tem hoje 3 bancos lutando, só os gigantes ficaram, né? E eles estão brigando também por causa disso, entendeu? Pelo CNPJ e pelos aposentados. Então eles não vão morrer nunca, assim, eles vão se manter no mercado por causa disso. O papo tá gostoso, né? Tá legal. Não, conversar com quem tem conhecimento de causa é diferente, né? É verdade. O Ito vem aqui sempre, a gente vai ter assunto pra ficar... pode ir pra música, ele fala. Vai no futebol, ele fala. O empreendedorismo tá em tudo quanto é lugar, né? Tudo Por isso lugar. que a gente começa a falar com gente inteligente, e eu digo a mesma coisa pra vocês, a gente realmente voa, né, cara? É muito louco, assim. E Ito, assim, aqui no Sem Meias Palavras, a gente tem por missão que o nosso convidado deixa uma palavra final, uma frase, um pensamento, e aí enquanto tu vai pensando o que tu pode contribuir conosco, aí nós vamos fazer um merchanzinho para cair alguma moeda, né? Nós vamos fazer primeiro a Escola para Futuros YouTubers. Bota aí para nós. E a Escola para Futuros YouTubers, então, é aquele curso presencial, né? Diferente, como eu falei anteriormente, do curso online, que o cara vai lá, compra um curso com uma mentoria. Não, ele é um curso, uma formação com professores em diferentes etapas, né? Então, todas as etapas com um professor de diferente área. Me ajuda, Zé? Maquiadora profissional, roteirista, mais de um roteirista, fotógrafo, né? Fotógrafo, profissional de marketing digital, redação com foco em criação de roteiros. Me ajuda, Zé? Vamos lá, são 11 professores até agora no Scratch. Não vamos entregar tudo de uma vez só. Poxa vida. Não, as pessoas visitar o site. Exatamente, visitar o site, olhar, vai ter lá os professores direitinho, né, a imagem dos professores, tudo direitinho para você dar uma olhadinha, né, no ambiente da escola, como a gente falou aqui com o Ito anteriormente, né? É
tudo que tem por trás, na verdade, né? Tudo que a gente criou para poder atender os alunos. O passo a passo para que o aluno saia daqui com uma condição de se portar na frente de uma câmera, conseguir fazer um roteiro bacana e poder desse roteiro gravar. Uhum. E como se comportar. E principalmente, né, o nosso colega Renan, que vai ministrar expressão corporal. Tudo isso para deixar o jovem mais desinibido na frente das câmeras, num grupo, né? Isso aí é importante, né? A gente faz tem tantos cursos oferecidos, né, de oratória, né? Tudo isso aí vai estar incluso dentro do clipe, vai ter uma fono, né, para esse processo todo aí. Então, não deixa de dar uma olhadinha. Entra lá no site, você vai se surpreender com o que vai ver lá. É uma estrutura bem bacana que foi criada aí para atender toda essa gurizada aí até 18 anos. Então é a idade, né? De 11 a 18 anos. De 11 a 18. E com tudo isso, a pessoa bem arrumada, de forma elegante. Ah, com certeza. Aí se a gente fala em elegância, né? Aí nós vamos ter a Eleganto, puro estilo e confiança. Né? Que maravilha. Lá você encontra camisas temáticas, né? Camisetas, eu digo sempre camisa, né? Camisetas temáticas, né? Camisetas temáticas das mais diferentes. E como é interessante quando as pessoas vêm aqui e trazem dicas, né? Eu já tenho uma dica pro pessoal da criação. Tem sempre a gente não mandou dicas, às vezes já tem, né? Dica minha não, tô roubando a dica do Ito. Tá te apropriando da ideia. Eu sou fora da caixa. Eu sou fora da caixa. Boa frase. Uma camiseta. É a expressão de quem é uma pessoa que realmente é fora da curva, né? E o aluno da escola para futuros youtubers, de forma elegante, vai ser uma pessoa fora da caixa. É verdade. Um profissional diferenciado. E olha a aproximação, né? A escola para futuros youtubers aproximando com a Eleganto, porque as nossas camisetas, ó, corta para cá, por favor. Olha aqui, ó. Escola para futuros youtubers, essas camisetinhas aqui que a gente tem, ó, e as nossas, não sei, minhas palavras e todas as outras, parceria com a Eleganto. A Eleganto, que é aquela que entrega. Leva 7 dias para entrega? Não, 5, chega em casa. Ah, mas a embalagem ecológica. E também pode ver o tamanho, as medidas. Tem lá tamanho, medida. Agora tem novidades, tem moletom, tem cropped, tem, né, camisetas oversize. Né? Então, os caras estão se diversificando, né? Não, e cada dia do programa a gente aprende alguma coisa, né? E eu já tô aqui com a minha mente olhando lá pro meu roupeiro, tem que revigorar. Dica do nosso amigo aqui. Cada vez nós mudar aqui, quando chegar diferente, tem que dizer assim, ó, tá diferente. A gente tá combinando. É isso aí. Não, são essas coisas que fazem o crescimento. É trazer o... Que é isso aí, é a gente sair daqui com um aprendizado, né? Verdade. E aí, pensou numa frase que defina teu momento, tua vida? Que vai, de repente, pra camisa do Eleganto. Camisa do Eleganto também. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês assim, ó. Eu odeio frase. Eu vou botar isso aí. Eu odeio frase. Sabe por que eu digo isso? Olha o pelo amor de Deus. Olha o corte. Eu odeio frase, cara. Eu odeio frase. Porque a frase, cara... A frase é muito usada por gurus, de gatilhos mentais, assim, que... Eu prefiro mais um pensamento mesmo, e um pensamento não se resume a uma frase, né? Cara, sobre empreendedorismo, eu acho que a gente até estava conversando no início, para quem quer começar a empreender, para quem está com dificuldade, não tem como não ter dificuldade de empreender. Se tu começou bem, tu vai ter um momento de dificuldade numa hora na tua vida, talvez de repente vai ser pego por uma pandemia, talvez vai ser pego por um concorrente mais astuto, mais inteligente, com mais dinheiro, mais capital que tu. Tu precisa pensar o tempo todo, ter estratégia, ter paciência, quando tá começando um projeto. Empreender não é fácil, né, cara? E se resumir, empreender a uma frase chega a ser... reducionista demais. Exatamente, é complicado. Então tem que ter força de vontade, acreditar, pensar fora da caixa, pesquisar bastante, entendeu? E para quem realmente tem dificuldade financeira e quer começar alguma coisa, cara, começa, entendeu? Porque às vezes a gente tá esperando começar com tudo perfeito e o perfeito não existe, entendeu? Então tem que começar e no meio do caminho tu vai ajustando. Acho que é mais ou menos isso aí. Não desistir no primeiro tomo, cara, porque às vezes tem gente que, porra,
Tem um livro que uma vez eu li, que eu não vou lembrar o nome agora, que o cara falhou 50 vezes e na 50ª ele conseguiu, hoje ele é milionário, ramo de empadas. Olha aí. Então é isso, é não desistir, né? E procurar sempre aprender algo novo. Hoje eu aprendi com vocês, acho que de repente vou somar alguma coisa aqui também Com certeza. mútuo. Sem dúvida. É acreditar em si, acreditar no seu propósito e seguir. Mas é uma coisa também importante para quem vai empreender, cara, tem que ter convicção no que tu faz, entendeu? Porque sem convicção tu não consegue nada. Uhum. Eu vejo muita gente começando hoje, desistindo amanhã, isso aí é tudo falta de convicção, entendeu? Uhum. Eu vejo muita gente começando algo porque um amigo começou e deu certo, isso não é empreender. Então é ter convicção no que vai fazer, acreditar de verdade, batalhar, cair, se levantar e seguir em frente. E nós não vamos deixar tu ir embora hoje, né? Sem o mimo, né, da firma. O boné da firma. Bonezinho da O firma. bonézinho da firma, né? Pra te divulgar lá, nos ajudar a divulgar a empresa. Não. Né? Bonézinho sempre é bom, né? Eu acho que tu vai gostar. Eu tô sem boné. Ó. Aí, fechou? Já fechou te todas? ganhou no presente. Tipo, é isso aí. É isso aí. A gente tá aqui há um tempão conversando e parece que não vai ter fim. Tem que amar um churrasco, cara. Ah, O churrasco, tem. ele é... Tem. Ele resolve esse problema, né? Mas então, brigadão, queridão. Obrigado mesmo, de coração. É nóis. Ito, Pela obrigado por colaboração. tudo, irmão. Contem sempre. comigo sempre aí, espero ver vocês fazendo sucesso pra caramba, porque Amém. vocês têm um trabalho que dá pra ver que o intuito de vocês é diferente, cara. Então, tipo assim, às vezes a gente vê tanta gente que, pô, com todo o respeito, que não merece estar onde tá, que tá enganando, não tem profundidade nenhuma, e eu tenho certeza que vocês têm muita profundidade no que vocês vão fazer para entregar muita coisa boa para as crianças e etc. Só acho que vocês têm que mudar a faixa etária, tem que ir para 8, porque esse negócio de YouTube, ele começa ali com minha filha com 6 anos já crescer YouTube, então vocês têm que respeitar essa faixa aí. Já tem pessoal falando dos pequenos, já tem gente falando de adultos. Dizendo, por favor, abre para adulto, poxa. Eu não sabia que tinha aceitação para adulto, vamos lá, né? Vambora. Os adultos, quem abriu foi o podcast, né? O podcast, ele aumentou a safra do youtuber, né? A visibilidade do negócio. Com certeza. E se você tá em casa aí, na academia, em qualquer lugar que você estiver, não esqueça, se der para dar uma like. passadinha lá, né? Dá um like, se inscreve Compartilha. no canal. Se inscrever no canal é importante, porque assim, ó, você vai receber a notificação depois, no episódio estiver no ar de novo. Imagina, se você não é inscrito, tá perdendo aqui, ó, a chamada do Ito ali, ó, com empreendedorismo, aprendeu a história realmente de um empreendedor. Poxa, então dá a tua inscrição ali, não cobra nada, de graça, vai lá, não dói, né? Só dá um cliquezinho ali, se inscrever e vai ter a notificação no próximo episódio do Sem Minhas Palavras. Além disso, não se esquece de apoiar os nossos patrocinadores, lojaeleganto.com.br e escolaparafuturosyoutubers.com.br. Acessando lá, você tem um formulário lá no finalzinho para marcar a sua visita aqui. Nós vamos te receber com um cafezinho, né? Com certeza. Se duvidar, nós mesmos vamos estar aqui, né? Por aqui, com certeza. Né? Então, marque seu horário, venha nos visitar e, Zé, obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. E até breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Contive tudo, mas não esqueça de nada.